Livro de Isaías, o capítulo é o 43. Quando eu cheguei aqui, estava sendo louvado um hino que diz assim: dai-me de beber porque eu tenho sede. E todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu vejo um pedaço da minha vida na vida dessa mulher. Eu vejo um pedaço da minha história na vida dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher escolhia um lugar desfavorável, um lugar, um horário difícil acesso, um sol quente, para que ela fosse do poço buscar água e que ninguém a visse, porque ela sabia ou achava que sabia quem ela era. E de repente, num dia qualquer, num dia comum, ela encontra com Jesus, e Jesus oferece uma água da vida a essa mulher. Essa mulher conta a história para Jesus, a história que ele já sabia, e ela disse assim: olha, eu estou com sede, eu estou com sede de ti. E é disso que eu vou falar, de uma família, de uma casa que nasceu com sede de Jesus Cristo. Tudo que eu contar aqui não tem nada de vitimismo. Tudo que eu vou contar aqui é a respeito de um grande milagre de superação, de um grande milagre que eu posso dizer, se aconteceu na sua, ou se aconteceu do lado do seu vizinho, Deus vai usar você para ser um agente motivador e transformador na vida de alguém. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Vou ficar muito atento ao horário, mas se eu passar, vocês dão uma puxadinha, vocês desfazem, dão uma tossida, entendeu? Daí eu entendo. Livro de Isaías 43, o verso é 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Dá uma olhada para tua irmã e diga: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Eu venho de uma cidade pequena do interior, de uma cidade onde eu tive a oportunidade, porque até as coisas difíceis são oportunidades para a nossa vida. Eu tive a oportunidade de nascer num lar totalmente destruído. Eu tive um pai e uma mãe alcoólatras. A minha infância, eu não tenho na memória nenhum café sentado à mesa. Eu não tenho a memória nenhuma refeição nós sentados juntos conversando. Não tenho. O que eu tenho a memória é um pai bravo que praticava violência doméstica dentro da minha casa. Um pai que agredia minha mãe no físico, no verbal e no espiritual. Uma mãe que talvez não soubesse se defender, porque a maior defesa que uma mulher tem é a oração, e ela, não sabendo desse poder maravilhoso que é a oração, ela começou a revidar meu pai da mesma forma com que ele revidava, com agressões também. Meu pai, ele tinha um mal tão grande no seu coração, que eu lembro de uma festa, ou melhor, num dia de aniversário da minha mãe. A minha mãe estaria completando 34 anos de idade. A patroa da minha mãe chega com uma bandeja de lasanha, porque a nossa família era aquela família que esperava final de feira para nós irmos catarmos legumes para ser o alimento da mesa. A minha família era uma casa onde tinha 7 casas e um único banheiro. Um banheiro onde todas aquelas das 7 casas usavam esse banheiro. Como era um banheiro central, as pessoas da rua também usavam. Chegou um ponto que um dia entupiu o esgoto daquele banheiro. A pessoa veio e quebrou uma vala no meio da cozinha. Eu lembro, eu como criança, eu estou comendo arroz com arroz. Quando eu olho para aquela vala do esgoto, está passando fezes com couve. Eu começo a chorar para minha mãe e digo: mãe, essas fezes não é nossa, porque aqui em casa não tem couve. Talvez hoje você chegou aqui com tanta reclamação da tua vida, e você esqueceu de agradecer todos os bens que Deus já fez para você. Você já esqueceu de agradecer tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você tem esquecido de agradecer o quanto Deus é grande, o quanto Ele é soberano. Eu chego aqui com meu coração totalmente derretido na presença de Deus, porque eu sei que para Ele nada é impossível, que não existe limites, que não existe barreira que Ele não possa alcançar e mudar o rumo da nossa história. O meu pai, a patroa da minha mãe chega com aquela bandeja de lasanha em casa de presente para minha mãe.
família vulnerável, família pobre. O meu pai recebe aquela bandeja de lasanha e ele evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não pudéssemos comer. Quantas vezes nós abrimos a geladeira, via uma jarra pensando que era suco, ia beber, era o xixi do meu pai. É assim que eu cresci. Cresci sem nenhuma palavra de apoio, sem nenhuma palavra de afirmação, sem nenhum carinho paternal. Aos 8 anos de idade, eu encontrei a minha linguagem do amor. Eu creio que aqui, nessas mulheres que são empoderadas em todo momento, vocês sabem quais são as linguagens do amor. E a minha linguagem de amor era a afirmação. Eu tinha necessidade de saber quem eu era, porque dentro da minha casa diziam: você é burra, você é marota, você é ruim, você é chata, você é nojenta. Mas eu encontrei um homem com os seus 35 anos de idade, que ele olhava para mim e dizia: Sandra, como você é inteligente, Sandra, como você é bonita, Sandra, como você é esperta. E quando eu vi, eu estava enfrentando a pedofilia dentro do banheiro de um mercado. Aquele homem com 35 anos de idade, ele começou a praticar prazeres oral. Começamos a ter intimidades dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu hoje, adulta, eu entendo que aquele homem me dispensou. Eu poderia falar assim: ai, foi plano de Deus. Eu quero pregar bem consciente do que aconteceu na minha vida. Eu entendo que aquele homem me dispensou, aquele pedófilo me liberou, porque aos 12 anos eu já não tinha mais o perfil de criança, eu já tinha o formato de um corpo de mulher. A minha carência afetiva era tanta que eu ia lá e eu chorava e eu pedia para que ele ficasse comigo, porque quando eu ficava com ele, eu saía com uma lata de sardinha na mão, eu saía com 2 pães novos e levava para minha casa. E melhor ainda, eu ouvi ele dizer: você é linda, você é inteligente. Eu estou trazendo um alerta para mulheres cristãs nessa noite. A responsabilidade de criar o seu filho é sua. Talvez você está terceirizando a sua responsabilidade para pastores, para líderes, mas Deus está dizendo: você é que domina o teu lar, você que é a cabeça pensante da tua casa. E não, para com esse negócio: vou deixar meu filho preso aqui hoje, porque eu vou participar do ciclo de oração. O primeiro ministério é a tua casa. Não abra mão da tua casa. Não descuida daquilo que Deus te deu. A dor de uma pedofilia não é fácil, porque eu carreguei isso a minha juventude inteira. Aos 12 anos eu já estava na prostituição. Tem hora que eu tenho vergonha de falar que eu era prostituta, porque a prostituta, ela ganha para fazer. Eu fazia simplesmente por revolta da vida, por raiva, por querer enfrentar os meus pais, para poder dizer: não, eu posso, já está tudo bagunçado e nós vamos estragar isso aqui. Com 12 anos de idade, as pessoas já me viam seminua na rua, já me viam praticar alguns atos obscenos na calçada da minha cidade. Meu pai é aquele homem alcoólatra com 37 anos de idade, um homem bravo, um homem violento, um homem que não sabia o que era o valor de uma paternidade. Esse homem, Deus prepara que a nossa família vai morar próximo a uma igreja evangélica. Por isso que eu gosto de ler no livro de Isaías, porque o que tem como epígrafo nessa mensagem é: só Deus, Ele resgata Israel. Eu quero dizer que só Deus resgata uma família perdida. Não, talvez alguns acham que há outros deuses que podem fazer uma transformação, mas o nosso Deus é o único que nos transforma de dentro para o lado de fora. Deus preparou que a minha família, meu pai e a minha mãe, fosse morar próximo de uma igreja evangélica. Meu pai, naquela bebida de indas e vindas, quando nós passávamos na frente da igreja, ele escutava um povo que dizia: glória a Deus, aleluia. E o meu pai alcoólatra, ele virava a nós e dizia: eu não entendo. No meio de tantas dificuldades, no meio de tantas dores, no meio de tantas perdas, o que é que esse povo está reunido dentro da igreja dando glória a Deus? Eu quero dizer na noite de hoje que Campinas está parada e está dizendo: o que é que está acontecendo? Que movimento é esse na família da fé, que no meio de dificuldades levantou um grupo de mulheres para dizer glória a Deus, aleluia. Campinas está assustada porque tem um grande exército de um povo que ainda acredita na força do glória a Deus. Redebaia soe.
Ele vai a sol de aça, ele me ande sol de que refácia. O teu glória a Deus, seu glória a Deus está movimentando o céu dessa noite. O teu glória a Deus está entrando na casa para curar enfermo. O glória a Deus está entrando no emprego para abrir portas. É no glória, cada glória que você dá, há um movimento profético na terra para que o nome do Eterno seja exaltado. Meu pai, aos 37 anos, ele entra na igreja, bêbado. Ele ouve a palavra, e a palavra que vem é essa: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Interessante que o meu pai, ele era alcoólatra, um homem violento, e quando Deus vai falar com ele, ele diz: eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu entendo que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Eu entendo que Deus, tudo que ele quer é ressignificar a vida de alguém. Tudo que ele quer é mudar, dar oportunidade para que alguém tenha uma qualidade de vida melhor. Meu pai levanta a mão e ele entrega a vida para Jesus Cristo. Aquela noite ele entende a respeito do poder da palavra. Ei, dá uma olhada para a tua irmã e diga: você precisa entender o poder da palavra. Meu pai, ele entrega a vida para Jesus aos 37 anos. Ele chega em casa, chega com a Bíblia na mão, chega feliz, chega contente, e ele conta para minha mãe. Ele diz: filha, ô minha esposa, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de hoje eu vou ser crente. Nós praticávamos uma religião afro que se chama candomblé. Ali a minha mãe, ela recebia alguns exus, alguns orixás. E quando a minha mãe ouve meu pai falando que ele vai ser crente, a minha mãe olha a Bíblia na mão, ela entra em desespero. Ela toma aquela Bíblia e ela começa a bater no meu pai. Ela começa a jogar, a lançar em rosto do meu pai palavras de baixo escalão. Aquele homem que é acostumado a bater, aquele homem que é acostumado a revidar, ele está parado olhando as lágrimas descendo, e ele diz assim: olha, eu encontrei uma paz tão grande dentro de mim, que independente do que você fale ou faça, nada vai roubar a minha paz. E o que eu entendo, que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não perde a paz. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não é levado pelo que está acontecendo do lado de fora, porque ele encontrou a paz que está sendo derramada do lado de dentro. A minha mãe brava, ela diz: então já que você está em paz, eu quero que você vá embora. Eu sou criança, uma menina destruída pela vida, agarro nas pernas do meu pai. Eu não tenho, é difícil essa colocação, mas eu não tenho a lembrança do meu pai judiando de mim. Eu não tenho a lembrança do meu pai me batendo. Eu não tenho a lembrança: ah, mas seu pai fez cocô da comida. Mas eu era criança, eu sabia que ele era alcoólatra. A minha mãe é espetacular. A mulher que sabe dominar a casa no meio de um terremoto é uma mulher de excelência. Então eu não tenho nada de mal para falar do meu pai. Não tive nem muito tempo de conhecer quem é meu pai, mas eu sei que nesse dia a minha mãe coloca o meu pai para fora, e aí eu começo a chorar. E eu começo a dizer: não, mãe, não deixa meu pai sair. Porque quando eu olhava para o meu pai, eu sabia, eu sentia que o meu pai era mais fraco do que a minha mãe. Eu via na minha mãe uma mulher forte, e via no meu pai um homem fraco. A minha mãe, com piedade de mim, ela falou: seu pai dorme hoje aqui, mas amanhã cedo eu quero que ele vá embora. Ele entregou a vida na quarta-feira. Isso está acontecendo na quarta-feira dentro da minha casa. Quando é 00:30, 1h da manhã, na madrugada, a minha mãe, ela conta que ela sentiu um calafrio, um mal-estar no corpo. Ela levanta, vai acender a vela para os seus orixás. Quando ela sai, que ela acende a vela, acende e sai para ir deitar, ela vê uma sombra saindo de dentro do quarto. Ela diz: tem gente em casa e está mexendo com a Sandra. Ela corre até meu pai e chama: acorda, acorda, tem gente em casa,
o meu pai já estava morto. Realmente Deus tinha preparado o lugar. Isso aí é uma palavra motivadora para você que está achando que Deus não vai salvar alguém da tua casa. Ah, não, vai morrer nas drogas, vai morrer preso, vai morrer no crime. Não, é mentira de Satanás. Deus tem uma promessa para tua casa. Deus tem uma promessa para tua família. Não importa onde esteja, não importa a forma que esteja, a promessa de Deus vai alcançar a tua casa. Se você acredita, aplaude ao Senhor nessa noite. Ele vai a sub, a dai, ele manda sub, a das. Fica uma menina e uma mulher. Essa mulher especial chamada mãe. Uma mãe que ela teve que enfrentar uma menina marota. Eu era uma menina que batia na minha mãe. Eu cuspia no rosto da minha mãe. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Você vai dizer assim: Sandra, por que você fazia isso? Porque era a linguagem que eu aprendi dentro da minha casa. A linguagem da violência, a linguagem da baixa estima, a linguagem da falta de educação. Eu demorei muito para entender o que era amor. Eu demorei muito para conhecer o que é o verdadeiro amor. Quando eu falo e eu lembro das dores que a minha mãe passou comigo, eu agradeço porque Jesus nos alcançou. Eu agradeço porque eu estou nesse altar e eu posso dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Talvez tem mãe aqui, talvez tem mãe aqui que viveu as dores que a minha mãe viveu. As dores do abandono, as dores do filho bocudo, maroto, barrento, sem educação. Eu quero dizer para você: tem esperança para o teu filho, sim. Tem esperança para a tua casa, sim. Não, esse encontro, esse amontoado de mulheres, não é um encontro de Luluzinha só para a gente fazer escova e passar batom. Mas é Deus reativando a nossa fé e dizendo: ainda tem solução para a família, ainda tem solução para casa, ainda tem solução para a mãe. A minha mãe está lá naquele terreiro. Minha mãe naquele terreiro, eu começo a frequentar o terreiro juntamente com a minha mãe. Ali eu tenho o codinome de Cambono. A minha função era servir os guias. A minha mãe, ela era desenvolvida, ela recebia os espíritos. Eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, a minha mãe estava na cidade de Santos e eu fui buscá-la juntamente com meus avós. Quando eu fui buscá-la, minha mãe estava com a cabeça rapada, com um pano na cor de chumbo amarrada no corpo, navalhas da costa, mordidas da perna, ela toda torta. E os cambonos que estavam ali, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia aquele escarro. Passava galinha viva, minha mãe pegava a galinha, arrancava do dente e bebia o sangue da galinha. Ou por que você conta isso? Porque eu estou falando para você: para de ser frouxo, crente. Para de ser fraco. Para de ser mimizento. Não, ai, hoje eu saí de casa, cheguei cedo e não consegui entrar na igreja, mas também agora eu não vou mais. Ei, foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas nós viemos aqui para trazer vida e vida em abundância. Para de ser chato, para de ser contenteiro. Começa a trabalhar na unidade, na multiforme que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu queria pedir para essa mulher que está, bem aqui onde eu estou. Ela está com blusa rosa, mas a de cima dela é preta. Fica de pé. Enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus está falando: eu estou entrando nas tuas emoções. Porque na verdade o que você sente é dor, é angústia, é tristeza. E há momentos que tu diz: Deus, me abraça, porque eu acho que eu não vou suportar a dor desse processo. Mas hoje Deus vem e diz: eu estou entrando dentro da tua casa. Eu vi a perda, eu vi a dor e o processo que você está vivendo, e eu estou guerreando em teu favor. O céu não está em silêncio, ele está entrando e quebrando o coração endurecido por causa de ti. Ele manda a saia, cold récia. Eu vejo alguém batendo no portão e dizendo: me perdoa, porque eu te lesei, porque eu fui... meu Deus, eu vejo Deus conectando o céu e a terra em seu favor e dizendo: vai ter justiça, vai ter movimento, e não vai ficar assim, diz o Senhor dos Exércitos.
Ele é maior, desce. Quem pode dar aleluia, quem pode dar glória? Só quem pode glorifica Ele. Baca, manda, chai, queima, ceia. Naquela vida difícil, naquela vida ruim, no terreiro, eu cresci fazendo despacho de terreiro. Cresci vendo abrir túmulos, mexendo em cadáveres. Eu cresci numa rotina diária do que é o espiritismo. E nessas idas e vindas, eu aprendi a beber, eu aprendi a roubar, aprendi a me prostituir, eu aprendi a desgraçar minha vida. Teve momentos que eu olho para algumas marcas do meu passado. A minha mãe, ela entregou meu corpo para um Exu. Eu lembro, pastora Beta, que eu acordava com mordidas no meio da minha perna, nos seios. Eu sentia os Exus vir manter relações sexuais comigo. Às vezes, quando eu estava nos meus melhores dias, aqueles dias de revolta, mas querendo, o pecado cansa. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: o pecado, ele cansa. E nesses dias de cansaço do pecado, eu colocava um shorts curto. Isso é uma roupa diária, e vai dar certinho aqui. Eu colocava um shorts bem curtinho, uma blusa amarrada acima do umbigo, e eu escolhia que lugar? A porta da igreja. Pegava o meu radinho de pilha, colocava ali na porta da igreja, esperava as irmãs e os pastores, o povo chegar. E ali eu estava dançando e começava a querer tirar roupa, e começava a zombar dos crentes. Eu falo que quem zomba dos filhos de Deus, ele tem só duas oportunidades: ou ele converte, ou ele morre. Se eu estou aqui é porque eu me converti. Não, às vezes eu vejo o crente chorando, dizendo: estão zombando de mim, estão ferindo, estão falando calúnia. Fica tranquilo, quem está zombando de você, quem está te caluniando, ele tem só duas oportunidades: ou ele converte, ou ele morre. Você fica de pé, mocinha de blusa cinza, blusa de frio bege. Yes. Agora eu vi que esse yes, aprendi isso lá na Inglaterra. Yes. Depois eu conto. Redibiácia, relibiou de que renácia, de lirefóbia de que. Eu fazia aquela exposição porque na verdade eu não queria afrontar a igreja do Senhor. Era uma alma gritando, pedindo socorro, porque eu queria ter um encontro com Deus. Eu estou dizendo nessa noite, da maneira como Deus tem me mostrado. Ele diz assim: a depressão não será mais a tua marca. Alamanda saia, chove que lhe refaz. As lágrimas que tu derrama em silêncio no banheiro, para que ninguém veja, não será mais a sua rotina. Ele manda sol de quirra. Hoje Deus vem entrando com o bálsamo da cura sobre o teu coração, principalmente sobre as tuas emoções. Tu diz assim: Senhor, entra na minha casa, entra no meu lar, visita a vida do meu marido. E o Deus que é grande, que é soberano, ele diz: tenha calma, porque eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando em favor da tua casa, diz o Senhor. Aleluia. Nessas indas e vindas da igreja, tem pessoas que têm algumas funções ministeriais. Tem uns que são, agora como está moderno, tem uns que são voluntários, uns são os obreiros, uns são diáconos, uns são presbíteros, outros são pastores, outros são apóstolos, outros são bispos. Mas tem alguns que são a quarta pessoa da Trindade. Você conhece um? A quarta pessoa da Trindade é aquela que só ela é santa, só ela sabe. Ela é especialista em mandar a gente para o inferno. Não, qualquer coisa que faz, ela vai para o inferno. Não tem salvação. Infelizmente tem pessoa que tem esse cargo na igreja.
Então, enquanto eu estava lá na igreja, a quarta pessoa da Trindade, quando me via seminu na porta dançando, dizia: ó, Satanás, Jezebel, pombagira, e virava a costa e saía. Mas uma criança vinha correndo nos meus braços. Ela me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu tô aqui só por causa do amor dele. Eu tô aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: não é o diabo, não é Satanás, mas tem um Deus do céu, Ele te ama. Foi por causa dele que eu cheguei aqui. Foi por causa dele que foi transformada a minha vida. Foi por causa dele que ele me resgatou e mudou a minha história. Foi por causa dele. Às vezes eu erro, às vezes não. Sou perfeita, não é isso. Eu erro, pastor, porque eu ainda tenho espírito dessa menina em mim. Eu tenho espírito de que um abraço, um carinho transforma a vida. Aquele abraço era um abraço sem interesse nenhum. Era um abraço ingênuo, uma criança cristã, criado com pais cristãos. Muitas das vezes até mesmo os pais dela não olhavam para mim, mas ela soltava a mão do pai e da mãe, ia correndo naquela alcoólatra, seminua, e ela abraçava e dizia: Santão, Jesus te ama. Se abraça nessa noite você mesmo e diga: Jesus, Ele me ama. Ele te ama, mulher. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não sou amada por ninguém. Jesus, Ele te ama. Às vezes a gente chora por causa de relacionamentos, né? A mulher solo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou ficar explicar o que é mulher solo. Mulher solo é aquela que não tem marido. Ela é viúva, ela é solteira, ela é divorciada, ela é solo. Às vezes tem até filho, mas não tem a parceria masculina do lado. E no meio das carências, ela vai formando relacionamentos. Eu fiquei feliz quando a pastora disse: nós cuidamos de você, vamos ficar durante 4 semanas. E eu falei: que coisa linda, Deus. Porque muitas vezes a mulher solo, na sua carência, ela começa a namorar um hoje, não dá certo, durou 2 meses, 15 dias, começa a namorar outro, não dá certo, e ela vai se arrebentando toda por dentro. Eu tenho um conselho para você, mulher solo: se cura primeiro, cuida de você primeiro, se ama primeiro. Não, querido, pecado não é vitamina, não é um adultério, não é uma noite de sexo que vai mudar a história da sua vida, mas um tempo de santidade com Deus vai escrever uma história nova para a tua vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas é melhor enfrentar o difícil com Deus do que a facilidade com o diabo. E aí eu brinco: ô mulher solo, seu coração não é arca de Noé para todo dia tá um animal entrando, né? Dá uma segurada. Não vai fechar essa arca, não? Dá uma tratada aí, fala: poxa, eu preciso me arrumar, eu preciso ser curada por dentro. Essa menina vinha, ela me abraçava e ela dizia: Jesus te ama. Talvez, eu não sei se você tem a dimensão do que é o amor de Jesus. Eu não sei se você tem a dimensão do que é ser amado por Deus. Eu olhava para aquela menina e eu ficava imaginando: o que é o amor? O que é isso que ela está falando? Eu não sabia. O amor para mim era deitar com alguém. O amor para mim era comer uma comida limpa. Do que ela falava? Um dia essa menina chega na porta da minha casa, eu e minha mãe estamos ali no alcoolismo, e eu assistia alguns cultos, sabe, pastora? Sabe, igreja? Eu e minha mãe levantava logo pela manhã, fazia um copo de caipirinha. Tem gente que até falou: estou vendo esse copo. Fazia um copão de caipirinha com limão e gelo, sentava na frente da televisão, ligava no programa
no canal de culto e ficávamos assistindo o culto. Às vezes o pregador dizia assim: você que está com o copo de pinga na mão na sua casa, eu tenho uma palavra para você. Nós dizia: é para nós. E bebia pinga e recebia a palavra. Com a perna cruzada, tomando pinga, e falava: é, Deus está falando com nós. E o dia aquela menina chega em casa, com um sorriso no rosto, 6 anos de idade. Ela chega e diz assim: olha, Sandrão, vai ter uma festa na igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu estou olhando para ela, e ela disse: eu já disse para os meus pais, a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, e agora? Porque quando eu assisti os cultos da televisão, eu via o pastor expulsando espíritos, e eles diziam assim: sai, qual é seu nome, de onde você vem? Eu falei: meu Deus, se eu entrar lá até sair tudo. Eu falei: eu não posso ir, pelo amor de Jesus. Eu falei: eu não posso ir. Eu falei: eu preciso arrumar um negócio aqui. Eu vou chegar nisso. E eu olhei para aquela menina com um sorriso maroto e veio para ela: na sua igreja? Ela falou: é. Ela falou, eu olhei para ela, sorri e falei: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela falou: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Aquela criança com 6 anos, ela já estava me ensinando o que era cobertura espiritual. Não, talvez você está no meu vocabulário simples, você está quebrando a cara porque você não reconhece a cobertura espiritual que você tem. Talvez você está tendo alguns deslizes, derrapada na vida, porque você quer andar do seu jeito. Não, eu não aceito que obreiro, líder venha falar, vai do meu jeito. Ô querida, entra debaixo dessa nuvem da obediência, entra debaixo dessa plataforma que te dá passos seguros para caminhar, para você ver Deus trabalhar na sua vida. Você fica de pé, princesa. Tem tanta mulher bonita aqui que a gente tem que pensar. Tem que falar princesa 1, princesa 5. Fica de pé, minha linda. Relemar. Não, você é linda, mas segura a beleza. Relibiande soe. Relebai que chou de dirra. Relebai que chou de res. Aquele momento quando a menina fala a respeito de que eu vou pedir para o meu pastor, eu não entendia do que ela estava falando, mas hoje eu entendo que ela estava falando de cobertura espiritual. Eu queria ter perna para ir até você, mas não tenho. Mas o meu Deus está dizendo assim: eu tenho um chamado contigo. Relebácia de cou de si refaz. É que no meio das dores, das desilusões da vida, você se esfriou, bateu uma tristeza na alma, porque quando você mais precisou de ajuda espiritual, não veio ninguém para te ajudar. Mas o Eterno disse: eu estava do teu lado, enxugando dos teus olhos toda a lágrima. É por isso que nessa noite Ele te coloca de pé diante de tantos, para dizer: eu te amo, você é escolhida. Não, você não é o que o mundo diz, você é o que eu, teu Deus, digo. E para mim você é filha escolhida, diz o Senhor. Pastor, ela fala: eu vou pedir para o meu pastor. Eu fico tranquila porque o pastor dela sabia quem eu era, né? Prostituta, frequentava o candomblé, ia na porta da igreja mostrar os meus dotes bailéticos, seminua. Falei: estou em paz, estou livre. Quando passou de 7 a 8 dias, aquela menina chega em casa, numa noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira, para quem frequenta o terreiro, dá-se o nome de Sexta-feira Maior, onde os espíritos, os Exus, eles são potencializados para mexer com a escuridão das trevas. Aquela menina chega de Bíblia toda arrumada, toda linda.
Ela bate palma na porta de casa, eu vou atender. Ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. O meu pastor disse que eu posso ir, porque o próprio Deus vai comigo. Eu olho para aquela menina de 6 anos e eu dou uma risadinha marota e penso: tolinha, no lugar que eu vou, Deus nem entra. Essa menina vai voltar com tantos espíritos contrários que os crentes vão ter que fazer culto de libertação para curar ela. Pego ela, a mãe de santo, a mãe maior, e vamos com ela até o terreiro. Noite de sexta, estamos ali com vela preta, vela vermelha, com guias, com pólvora. E eu coloco a menina no primeiro banco. Existe uma cortina que fecha para nós começarmos a trocar as roupas, fazer todo o ritual. Começamos a bater atabaque, risca um ponto no chão, abre-se a cortina. Eu vejo que aquela menina, ela estava de joelho, ela senta. E quando ela senta, nós estamos no segundo ponto. No primeiro ponto, nenhum espírito desceu. No segundo ponto, nenhum guia desceu. No terceiro ponto, nenhum guia desceu. De repente a mãe de santo para e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu estou declarando hoje que sobre a tua casa não chega mandinga, não chega macumba, não chega olho gordo, porque o que está em você é maior. Não, grita para o céu ouvir: o que está em mim é maior. Deus é maior. Tem 2 chaves aí, e pega essas 2 chaves. Quem obedece não anda sozinho, Deus anda com ele. É por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Não, obedece seus líderes, para que o próprio Deus, Ele ande contigo. Diga: sobre a minha casa, nenhuma ferramenta do mal vai prevalecer, porque o que está comigo, Ele é. É maior. Ah, pastora, mas disseram que o que aconteceu no meu casamento é macumba, o que aconteceu na vida do meu filho é macumba. É mentira de Satanás. Se você estiver com Deus, Deus é maior. A Bíblia diz que quem está com Ele, nenhum mal chega sobre a nossa tenda. Até para o diabo tocar em você, ele precisa pedir para Deus. E se aí Deus liberar, é porque Ele confia em você, que você aguenta, que você suporta. E no processo você vai sair melhor do que você entrou. Eu olhei para aquele toco de gente. Lá no terreiro, quem recebe espírito é chamado de cavalo. Eu quero deixar bem claro isso. Só o fato de você estar aqui, você já subiu de nível. Porque lá no terreiro você é chamado de cavalo, mas aqui você é chamado de... Que coisa linda, filho. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu coloco sobre os seus ombros não é fardo pesado, é fardo leve. Eu tiro o jugo da vergonha e coloco sobre cada uma de vocês dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Essa menina, ela não pergunta nada para mim. Eu falo que ela é exemplo de cristianismo. Ela pega na minha mão e ela fala: vamos embora. Eu vim na sua igreja, você vai comigo na minha agora? Pensa numa mulher que tremeu. Eu falei: se essa menininha parou um terreiro inteiro, os crentes vão acabar comigo. Aqui já a Sandra Alves.
Falei, meu Deus do céu, já pode marcar meu dia do funeral. Eu fui na igreja com ela. Eu fui. E em todo culto eu chorei e senti a presença de Deus. Eu quero que você guarde bem isso, porque é uma chave maravilhosa. Eu chorei. Eu não vou dizer que eu senti arrepio. Tem gente que fala, eu senti arrepio. Para mim arrepio é dengue, gente. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo pela fé. Ainda que eu não sinta nada, mas se Deus mandar eu vou, eu acredito. Eu estou caminhando e falo, Senhor, se Tu é comigo eu vou. Tem gente que fica esperando, eu vou esperar arrepiar. Não, pastor, eu só vou fazer algo na obra quando eu for reconhecido. Você não está no ML para ter reconhecimento. Faz sem ser reconhecimento mesmo. Que é isso? Peraí, lavar banheiro, uma cadeira, tudo é obra, não precisa ter reconhecimento não. Reconhecimento é lá no ML. Mas eu canto também, é só fulano que canta. Nunca dá oportunidade pra mim. Tem unção de microfone, linda. Eu ganhei um azul lá da 25, barato e top. Da próxima vez eu trago pra você. Adora em casa, adora no banheiro, adora no quintal, adora pro vizinho. Pastora, mas é que eu sinto que eu tenho um chamado na África. Já ganhou seu marido, já ganhou sua sogra, já ganhou seu filho. Depois que você ganhar no primeiro ministério, aí você vai para a África, vai para os Estados Unidos. Vai primeiro, faz uma obra na sua família. Tem mulheres que devem estar aqui, porque se Deus está falando, está aqui. Tem mulheres que são enfermas, esposa de pastores, esposa de obreiros, que são abandonadas dentro da casa. Que o homem se dedica tanto à obra e esquece dela. Se dedica tanto a ser um mega pastor, um mega presbítero, expulsa até demônio, mas não sabe colocar amor dentro do coração da mulher. Querido, é para você que está me assistindo online e não pôde entrar aqui. Primeiro ministério é a sua casa, é a sua mulher, é a sua família. Depois você vai para a África, depois você vai para os Estados Unidos. Mas agora cuida dessa mulher ferida, para depois sarar a vida de outro. Não, eu fico de boca aberta. Eu vou contar um negócio. Fui no culto. Não vou contar o nome da igreja, não vou contar nada, vocês não sabem? Não é? Então eu posso contar. Fui no culto, cheguei, a pastora da igreja estava me esperando na porta. Ela, quantos anões existem que a Branca de Neve tinha? Todos mortos. Ela e os 7 anões mortos embaixo do braço dela. É sério que eu vou falar. Parece uma brincadeira, mas é sério. Ela na porta com um bebê pequeno, bebê dos seus, já dava uma arrastada no chão, um ano e pouco, não sei, já dava uma arrastada. O sovaco dela estava insuportável. Insuportável. Ela veio me abraçar. Pastora, que bom que a senhora chegou. Eu falei, meu Deus. E ela lançou uma chave para mim. Ela disse assim: nossa, como a senhora é cheirosa. Eu falei, ok. Entrei no culto, o marido dela está lá todo de terno, abraçando as irmãs. O meu abraço cura. E eu estou lá, falei, Jesus, eu estou de olho nele. Eu acho que o senhor também está, não está não, Jesus? Nós estamos juntos, eu e o senhor. Jesus falou, dá uma segurada, filha, que você veio para pregar. E ele abraçava as irmãs. E ela, a criança, gente, ela colocava os seios para fora. Eu fiz até campanha de mamaço na minha cidade. Então eu sou muito a favor da amamentação. Mas ela colocava, a criança dava 2 chupadas, descia, andava. A criança falava, deixa eu respirar, depois eu volto, porque estava triste. E voltava. E eu falei, agora vocês vão ver onde eu vou chegar. E ele, quando ele pegou o microfone, ele falou assim, porque eu já expulsei não sei quantos demônios, eu já fui arrebatado no inferno não sei quantas vezes, eu estou ali. Eu falei, bom, comigo, Deus, comigo, isso é um particular meu, eu não estou duvidando, mas para mim Deus não precisa me arrebatar para ir para o inferno. Ele pode deixar eu em paz. Capacidade de receber o arrebatamento e ir para o céu, eu não estou pronta para ver tanta glória ainda. Eu tenho que ser sincero, acho que se eu chegar no céu e ver toda a glória, eu não vou querer voltar. Então eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita alma para ganhar ainda. Então, ir para o inferno, fazer, cheirar o que lá? E ele falando, ele falou, e agora? Eu vou para a África. E bababá, 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 mas potencializado, homem.
E eu falei, tá bom. Acabou o culto, eu fui lá na esposa dele, educada. Parece que não, mas eu sou. Eu falei pra ela, a senhora gostou mesmo do cheiro do meu perfume? Ela falou, gostei. Eu falei, eu tenho um no carro. Eu costumo andar, acho que todas nós temos costume de andar com um perfuminho, com uma reservinha. Caso algum ladrão morre, a gente dá uma ressuscitada nele. É natural, não é? Eu falei, eu tenho um no carro. Eu vou dar para a senhora. Cheguei com todo amor, pastora. Eu tive, depois de evangélica, cristã, eu tive perdas bruscas financeiras. Eu tive perdas materiais, sentimentais. Eu tomei banho de sabão, passei óleo de cozinha na perna. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso. E aí um dia Deus me abraçou e Ele falou para mim assim, eu estou lá com a minha perna brilhando no óleo da cozinha. E Deus falou para mim assim, não chore mais. Eu sou seu marido. Glória a Deus, me bateu uma revolta. Eu falei, Deus, eu não quero ser casada com o Senhor. Eu falei, porque eu estou passando óleo de cozinha na perna, eu estou tomando banho de sabão. E marido bom, presta atenção, homem. Marido bom é quem agrada. Marido bom é quem leva para jantar fora. Marido bom é quem traz presente. O presente não é o valor. Se o marido estiver na rua e trouxer aquela bala que gruda do céu da boca ruim, e falar, eu estava na rua, lembrei de você, a mulher se derrete toda. Ela fala, ai, ela lembrou de mim. Eu tenho certeza que quando o pastor Josimar vai pregar, tem um bombom na mesa, eu vou levar para a Beta. Da mesa do culto. Chegar aqui, Beta, eu estava ali, preguei. Quando eu vi, falei, você não se desmancha? Então, eu falei, o quê? Marido numa base de sabão e óleo de soia? Falei, não quero. E Deus falou para mim, a partir de hoje eu te assumo. Eu sou o teu marido. E a partir daquele dia, Deus me assumiu de tal maneira, não me falta. Se vocês me verem fedendo, é palhaçada minha. Porque não me falta perfume, não me falta creme, não me falta sabonete, não me falta. Graças a Deus não me falta. Pastor, não, eu vou pregar, sempre eu ganho não me falta, não é o que eu compro, não me falta. E aí eu falei para ela assim, eu tenho no carro perfume importado. Não falei para ela que é importado, né? Eu falei para ela, eu tenho no carro, eu vou dar o meu perfume para a senhora. Porque eu falei, eu tenho tanto em casa, Deus tem me guardado tanto. Ela é mulher. Fui lá, abri o porta-luvas do carro, peguei meu perfume. Você vai pregar para mim, minha filha. Você vai dar esse perfume para mim, em nome de Jesus. Você é eu sou ela. Venha dar para mim. Ai, pastor, eu não mereço. Obrigada. Amor, olha o que a pastora Sandra me deu. Me deu esse perfume novinho. Sabe o que ele falou? Oi, glória a Deus, a irmã Claire está precisando, vamos dar para ela. Tem chamado na África. Tem hora que dói de ver cada mulher e pastores que tem passado um aperto, né? Mas Deus vai abrir a mente do seu marido. Ei, ainda bem que aqui tem casal referência, para você olhar e falar, eu não quero ser menos do que... Não é ciúme, é nível. Porque se você não tiver um nível, você não sabe onde você pode chegar. E aí você acostuma a viver do jeito que está. Eu vi você falar, então eu vou entrar no seu testemunho. Eu estava com meu casamento destruído, com a minha vida financeira destruída. Eu lancei uma oferta no altar, Deus mudou minha história. Você tinha um nível. Para de olhar só para o fracasso. Começa a olhar para quem é vitorioso e fala, eu quero chegar lá. Eu tenho um nível, eu tenho uma referência, eu tenho um norte, eu chego. Só que talvez você seja uma mulher abacaxi também, problema. Tem mulher que é um problema. A pastora Beta, que é educada, ela falou, deixa ele ir, eu vou melhorar. Para de ser ranzinza. Vai na igreja, sei a igreja que você vai, viu? Tô bem de olho em você. Trocar o gás aqui em casa você não troca. Hoje eu vou dormir, eu amo a pastora Beta e a calça jeans e boletom. Dá uma melhorada também, né, filha? Faz a sua parte, coloca a gente em jejum, em consagração, para restaurar seu casamento, dormindo com a camiseta, eu amo a pastora Beta e calça de boletom, não vai. Não tem oração que resista. Não, pode mudar essa roupa. Pode tomar banho, pode fazer escova. Pastora, mas não é pecado. Eu entendo, eu vejo Jesus limpo.
Vejo Jesus lindo. Não estou falando desse negócio de doutrina, uso e costume. Eu não tenho nem tempo de pregar isso. Agora eu tenho tempo de dizer uma coisa: esse decote até o umbigo está feio. Essa mini saia arrochada tá ridículo. Não, eu quero provocar meu marido. Tira shorts com a bochecha do lado de fora, fazendo biquinho no Instagram. Tá feio. Isso aí tá feio. Não tô sendo até, você entendeu o que eu quis dizer, né? A bochecha, né? Daí fica ali. Tem gente que pega até a Bíblia de mini saia, decotão. Eu sou filha do Deus vivo, sem lã. Uma ovelha sem lã, filha. Que verão é esse que arrancou sua lã? Se ajeita. Se ajeita. Quem é o céu, quem é do céu sabe como se veste. A mulher do céu, a mulher santa, ela não precisa ser sensual. Ela precisa ser santa. Não precisa usar burca, não. Nem combina a burca. A pastora não está aparecendo em dezembro? Só no brilho? Precisa. Olha o nível. É simples assim, olha o nível. Aquela menina me leva para a igreja, eu ouço, escuto, guardo e recebo a palavra. Eu ouço, escuto, entendo, guardo e recebo. Eu só não entrego minha vida para Jesus. Talvez você vai dizer assim: pastor, o que adiantou ouvir, receber, entender e não entregar a vida para Jesus? Adiantou muito. Porque uma vez que a palavra é lançada, nunca mais ela sai do coração da gente. Talvez você não entendeu ainda. Você já trouxe aquela visita, já trouxe alguém da sua casa, da sua família, e essa pessoa não entregou a vida para Jesus. Está dizendo: vai morrer desviado. Não vai. Mentira de Satanás. Se ele ouviu a palavra está guardada. Ninguém tira essa palavra dele. Depois de alguns anos, esse menino aí é meu neto, ele fugiu. Depois de alguns anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu preciso contar pelo menos esse pedaço. Depois de alguns anos, minha mãe, ela teve câncer. Eu estou olhando para você, e você já percebeu que eu olhei algumas vezes. Um dia Deus disse para mim da seguinte forma: eu vou colocar o seu nome em letras garrafais. Eu olhei para Deus e falei, ele falou: seu nome vai ser destaque, filho. E eu falei: como, Deus? O que o senhor vai fazer? Eu estou vendo você famoso, menino. Eu estou vendo você num lugar de alto nível, onde pessoas vão chegar e vão pedir assinatura sua. Relebácia, relibiou de que refaz. Parece que está tão distante o projeto. Você olha e fala: eu estou passando de idade, de face. Eu estou passando de fase e não consigo sair do lugar. E Deus está dizendo: eu não vou chegar atrasado. Eu vejo você dentro do avião, no outro estado, no outro país, e você sendo reconhecido naquilo que você é, naquilo que você faz. Acalma e descansa o seu coração, porque eu amanheci no lixo e acordei no altar, dizendo glória a Deus e aleluia. Deus vai fazer isso para você também. Esse menino é grande. Esse menino é grande. Para mim não atrasar, a minha mãe teve câncer cefálico, um nódulo atrás da sua orelha direita, e o lado esquerdo dela perdeu os movimentos. Não vou dizer derrame de ficar duro, ficou solto. E minha mãe tinha, na época, meu pai morreu com 37, uns 43 anos, não lembro a idade da minha mãe. A minha mãe tinha uns 43 anos. Vou falar 43, mas não sei se é. Ela está andando toda torta, solta, bêbada, alcoolizada. E eu estou na fila, que hoje nós chamamos de CRAS. Na minha cidade era Serviço de Obras Sociais. Eu estou na fila esperando a cesta básica, bêbada, chorando, porque o diagnóstico é câncer. O diagnóstico, alguém tira para mim que eu vou encerrar. Alguém pode tirar, colocar assim num charme aqui. O diagnóstico é câncer. O médico não está dando muitas esperanças para nós. E aí obrigada. E aí eu estou na fila lá, bêbada, esperando a cesta.
Eu chego perto de uma moça cristã e eu falo para ela assim, ó, fedendo. Eu falo para a moça assim, ó, se Deus curar minha mãe, eu vou ser crente. A moça olha para aquela mulher esbagaçada, aquela menina toda apertada, com roupa curta, toda errada. Ela fala assim, Deus não precisa de tranqueira. Eu achei excelente hoje. Na época não, mas tem que ir para uns que Deus tem que dar uma paulada mesmo. Porque a gente fica paparicando, a pessoa fica zoando com a cara da gente, né? Talvez se a moça me abraçasse e falasse, ai, Deus vai curar a sua mãe. Eu estava até hoje, mulher, né? Mas como ela falou, Deus não precisa de tranqueira, eu falei, palhaçada, Deus vai ter que me querer. Falei, não. Até uns anos atrás, eu ouvi que Deus me ama. Agora Ele não me quer. Não aceito. Peguei a cesta, estou indo embora bêbada. O pastor para com o carro, ele falou, dona Sandra, a senhora quer que eu leve a cesta básica para a senhora? Eu falei, eu quero. Entrego a cesta para o pastor, vou me ajeitar para entrar, o pastor, fechou a porta. Eu falei, esses crentes são terríveis, né? Falei outra coisa, mas aqui eu vou falar terríveis. Ele não podia levar eu? Eu vou dar uma dica para você, mulher. Para de abrir a porta da sua casa para todo mundo. Para de expor a sua família. Começa a selecionar quem vai frequentar a sua casa. Não, eu tenho amigas que elas podem ir comigo na padaria, no mercado, no shopping, vão até viajar, mas nunca entraram dentro da minha casa. Ei, você precisa ser seletivo em quem você coloca dentro do seu carro, dentro da sua casa, quem você insere no meio da sua família. Aquele homem olhou e falou, é uma prostituta, é uma menina alcoólatra, como que eu vou enfiar lá dentro do meu carro? Ei, esse maridão seu que está acostumado, mas é amiga de serviço, é só uma carona, corta. Dá uma olhada para sua irmã e fala, corta. Porque outro dia, se eu tiver uma oportunidade, eu venho contar sobre isso. Corta. Eu cheguei bêbada no bar. Ele levou minha cesta. Eu entrei no bar, estou lá bebendo. E eu lembrei, Jesus te ama. Eu entrei no banheiro, dobrei meus joelhos. E eu falei, Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe. Eu sou filha única e tenho um filho só também. Eu falei, se o Senhor me ama, cura minha mãe. Se o Senhor curar minha mãe, eu no banheiro do bar, alcoolizada, se o Senhor curar minha mãe, eu vou entregar minha vida para ti. E pode vir o que vier, eu não vou me afastar dos teus caminhos. Eu saio daquele banheiro, vou embora para casa. Quando eu chego em casa, minha mãe está deitada. E ela fala, o pastor deixou sua cesta aqui. Eu falei, mãe. E aí ela falou, filha, você já viu aquele pastor? Eu falei, já, mãe. Ela falou, então, né? Quando os filhos vão para a escola, ele entra no carro, a esposa dá um beijo nele. Eles andam na rua de mão dada. Os filhos pedem benção a pai, benção a mãe. Sabe o que minha mãe estava falando? De família. Coisa que nós nunca tivemos. Minha mãe estava dizendo assim, ali existe uma família que anda de mão dada. Ele brinca com os filhos. Ei, querida, qual é o testemunho que você tem dado para o seu vizinho? Qual tem sido o ruído, o barulho que tem saído lá da sua casa? Como que tem sido o tratamento que os vizinhos escutam? Como você é tratado e como você os trata? A minha mãe nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica, mas o que ela via naquele portão era o suficiente para ela dizer, ali dentro existe uma... E ela falou assim, coitado daquele pastor, ele tem 4 filhos, é pastor. Porque naquela época, se uma pastora andasse muito chique, ela estava roubando igreja, né? Agora mudou. Sim, graças a Deus que agora os crentes estão caminhando de limpa, pararam com isso. Porque se for viver de roubo de igreja, vai entrar em falência. Porque Deus castiga quem rouba, não é verdade, pastor Beto? Então era chique ser pobre. O pastor, quanto mais pobre ele era, mais santo ele era, né? Agora eu já entendi. Não, é verdade. Hoje, se eu olho que o pastor é muito pobre, eu falo para ele, trate de se enriquecer, porque eu não quero andar debaixo de cobertura de miserável. Se vira. Porque se o pastor... A gente é a cara da igreja da gente. É isso, a gente é a cara. A minha mãe falou, você está vendo aquele pastor? Eles são pobres. Como se nós fôssemos.
Eles são pobres, né, filha? Eu falei, são, mãe. Você não quer pegar essa cesta? Pode usar minha blusa, a camiseta. Você não quer pegar essa cesta e dar para o pastor? Eu falei, mãe, pobre ajudando o pobre. Ela falou, filha, aqui só tem nós três, eu, você, o Jonatas. Dá para o pastor. Eu pego a cesta, irmãos. Chego na porta da igreja, chamo ele. Ele vem me atender, ele vem pequenininho. Ele olha para mim e fala, Deus já tinha dito que você viria. Eu entrego a cesta para ele fala, entra. Quando eu entro dentro da igreja, porque ele morava no fundo, eu entro dentro da igreja. Ele chama a esposa, os filhos, e ele fala, eu quero orar por você. Eu falei, pode. Eu estou seminua, bêbada. Eu dobro os meus joelhos, e a oração que ele faz é essa, aqui eu lembro. Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro. Eu fui batizada no Espírito Santo. Eu levantei, eu não cheirava pinga, eu não cheirava cigarro. Eu estava completamente liberta pelo poder de uma oração. Ei, o milagre que você espera pode ser hoje. O milagre que você espera pode ser agora. O milagre que você espera já vem vindo rumo a caminho da tua história. Eu levantei sã. Cheguei em casa e falei, minha mãe, sou crente. Minha mãe doente. Eu ia para a igreja com shorts arrochado, curto, triste, com a blusa firme. Sentava no primeiro banco. As irmãs vinham perto de mim e sentava bem pertinho, apertando eu. Algumas pegavam um pedaço da saia, davam uma ajeitada em mim, mas não falavam nada. Eu levantava, sapateava, batizado com o Espírito Santo. Elas da rua, eu toda de qualquer jeito. Pai do Senhor, irmã. E as irmãs, Pai do Senhor. Um dia uma irmã chique, porque, diga assim, o crente é chique. Uma irmã chique chegou para mim e falou assim, olha, vai ter um chá da tarde em casa. Eu falei, eu nem sabia o que era chá da tarde. Vai ter um chá da tarde em casa. Eu falei, e o que é? Ela falou, olha, a gente se reúne as mulheres e nós fazemos um bazar. A gente pega as roupas que não servem mais para nós e nós fazemos um bazar e a gente faz trocas de roupa e leva um prato de salgado. Daí eu olhei para ela e falei, mas eu não tenho como levar o prato de salgado. Ela falou, não, você pega só as roupas que você não quer mais, não gosta. E você vai participar com a gente. Cheguei lá, tava só as mulheres, top. Eu com meu sacolinha plástica, com shortinho desse tamanho, a blusa desse tamanho. Cheguei lá, coloquei na mesa, pastor, aquelas roupas bonitas. Eu coloquei as minhas, começamos a tomar café, uma contando experiência dos filhos, e eu falando do meu, elas falando dos dela. E aí cada uma começou, uma pegou um short. Eu vou levar esse shortinho pra mim. Aí eu vou levar essa blusinha pra mim. O que sobrou pra mim? Saia, blusa, calça. Deus foi mudando minha vida chique. Oh, querido, eu falei na brincadeira, mas eu estou falando, use estratégia para ganhar alguém. Use estratégia para trazer alguém para perto. Não, para desse negócio, aí sentou, está meio seminua perto de mim. Não, use estratégia para ganhar uma pessoa para Jesus. Eu fui amada, eu fui amparada, e Deus ressignificou a minha vida. E sua mãe continuou do mesmo jeito, da mesma forma. E eu vou encerrar aqui. A minha mãe, num dia comum, o meu pastor, ele diz, eu vou fazer um culto na sua casa. A minha mãe vem vindo bêbada, com um litro de pinga na mão, torta. E eu digo para minha mãe, mãe, não bebe, porque se tem lugar que tem mulher cheirosa, é na igreja. E hoje vai ter culto em casa. E a minha mãe brava, ela pegou aquele litro de pinga, lacrado dentro do saco de papel, colocou atrás do botijão de gás. E ela disse, eu não vou beber agora, mas quando essas crentaiadas saírem, eu bebo. Teve culto, a minha mãe chorou, foi uma bênção. O pastor pregou a respeito de família de Jesus. E quando o pastor saiu, minha mãe falou, graças a Deus que esses crentes foram embora. Eu não vejo a hora de tomar minha pinguinha. Quando ela foi pegar a pinga dela, o litro do jeito que ela colocou, vazio, lacrado, cheio, lacrado dentro do saco de papel, estava totalmente vazio. Minha mãe olha para mim com os olhos cheios de água e diz, Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador.
Eu ganhei minha mãe para Jesus. Minha mãe entregou a vida para Jesus na mesma noite. Eu tinha 45 dias de evangelho. Eu estava dormindo. Eu escutei Deus me chamar. Eu senti o barulho da cortina. É um lençol fazendo papel de cortina. E balançou, e eu acordei de madrugada. E eu fui orar. Quando eu estava orando, meus pastores, eles diziam assim, ó. Não estou tirando sarro dos meus pastores, não. Estou dizendo o que eles diziam. Meu pastor, um dia eu cheguei para ele e falei para ele assim: pastor, eu quero ser pastor. Ele disse: aquele que deseja o episcopato, boa obra deseja. Eu falei: não, pastor, eu não quero isso aí. Eu quero ter só para ser pastor mesmo. Porque eu não sabia o que era. Então quando meu pastor ia lá, ele falava assim: porque o benigno, o inefável, o absoluto. E eu era semi-analfabeta. Eu não sabia nada. Então para mim ele estava falando em mistério mesmo. Aí Deus me levanta e fala: levanta para orar. Eu falei: Deus, e agora? Deus falou: eu vou fazer um milagre na sua casa. Eu falei: Deus, eu não sei orar. Eu cheguei perto da minha mãe, conforme Deus me mandou, e a oração que eu fiz foi essa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Ela vomitou uma bola, onde tinha gilete, lápis, cabelo, cigarro, agulha, uma bola cheia de água. Eu fui correndo, chamei o pastor veio em casa, estourou aquela bola. Começou aquele cheiro fétido em casa, minha mãe se contorcendo, rosnando, até que a minha mãe desmaia. E meu pastor diz assim: dorme tranquila. Dá uma batidinha no nome da sua irmã e diga: dorme tranquila, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu dormi. E quando foi pela manhã, quando eu acordei, minha mãe estava fazendo café. E não tome a mal que eu vou falar, porque minha mãe não era cristã. Era um dia de evangelho, cantando no Fuscão Preto. Totalmente curado, com 25 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Deus escreveu uma história para a nossa família. Hoje essa mulher que está de pé aqui, eu voltei a estudar. Sou formada na área de saúde. Trabalhei durante 10 anos no fundo social da minha cidade. Minha mãe morreu no ano de 2017. Um dia eu conto. Mas no ano de 2020, alguém na minha cidade, passando uma situação difícil, chegou até mim e disse assim: você não quer sair candidata a vereadora? E eu disse: não penso nisso. Talvez você pergunte para mim por que eu sou careca. Eu sou careca porque eu passei por um estresse nervoso intenso e eu tive alopécia nervosa. Eu não fiquei só careca, eu perdi todo o pelo do meu corpo. E o que me fez assumir a minha careca foi o meu neto, que estava aqui, saiu correndo. Ele com 8 anos de idade, eu quero deixar claro que é um processo meu. Eu usava turbante, usava lace. E um dia num culto Deus falou para mim assim: sou eu, teu Deus, que estou mudando a sua aparência. E eu usando aquela peruca, aquela lace. O meu neto viu eu chorando, a peruca de um lado, eu chorando de outro. O meu neto falou assim: vó, ele pediu para mim um drone infantil. Eu fui e comprei esse drone. Quando eu cheguei em casa, ele estava brincando com o drone estava voando bem baixinho, ele ali, ele na dele, ele é muito na dele. E ele na dele assim, e eu falei: ah, João Pedro, pelo amor de Deus, você mandou eu comprar esse negócio caro e não sabe nem brincar? Fui lá e tomei o controle na mão dele e peguei, pá, esse drone sumiu. Que se vocês acharem a parte de cima do drone, devolve, que é do meu neto. Ele ficou olhando na minha mão e viu o drone subindo, olhava na minha mão, via o drone subindo, ele não falou nada. E aí eu, com dó dele, eu falei: filho, não chora. Amanhã mesmo a avó vai e compra outro drone para você. Fui lá, comprei em 10 vezes, fiquei endividada por causa de drone. Fiquei pagando. E aí quando meu neto me viu sem peruca, careca, chorando, dizendo: na vida tá ruim, eu não vou aguentar, a prova é muito grande. Quando meu neto me viu naquela situação, o meu neto falou para mim assim: vó, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei: você? Ele falou: vó, a senhora tem um defeito.
8 anos de idade. Eu falei: eu defeito? Ele falou: é, vó. Deus não disse que ia mudar a sua aparência? E eu falei: disse. Ele falou: então, a senhora é como o drone. A senhora está preocupada se o drone vai subir alto. O problema não é o drone subir alto, o importante é na mão de quem está o controle. Não, eu vou melhorar. Talvez você está achando: eu preciso subir, eu preciso crescer. Não, o problema não é isso. O certo é você deixar o controle na mão de Deus, porque quando o controle está na mão dele, nada foge do lugar. Ele falou: aceita o processo, vó. Tira essa peruca e vai, porque Deus vai te usar do jeito que você é. Eu tirei a peruca, aceitei a minha identidade, e Deus assoprou o nome, pastora Sandra Alves. E eu estou aqui para dizer: é Deus quem escreve uma nova história, é Deus quem escreve uma nova vida. Eu sou lavada, protegida e remida no sangue do Senhor. Em 2024, eu vou descer por aqui, pastor, que eu acho que eu não dou conta de fazer o que eu quero fazer. Em 2024, ô meu filho, não foge não. Não viu que eu sou torta de uns olhos? Em 2024, 2020, alguém falou assim: por que você não sai candidata a vereadora? Eu falei: eu? Ele falou: essa é preta, feia, pobre, gorda. Ninguém vai votar em você, mas o partido vai ter cota. E eu falei: meu Deus do céu. Cheguei em casa, sozinha, chorei. E falei: Deus, eu sou preta, feia, gorda. Deus falou: preta você é dele quando você nasceu. Agora o resto aí você vê se você vai aceitar. E ele falou para mim: eu vou te dar uma cadeira de honra, filha. E eu saí candidata a vereadora. Saí candidata a vereadora da minha cidade. E de repente, do nada, pastora Beta, Deus levantou meu ministério. Eu esqueci aquela campanha e fui fazer as coisas de Deus. Como é bom fazer as coisas de Deus, né? Quando eu voltei, faltando 5 dias para a eleição, eu sou pastora, mas eu sou a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo da minha cidade. Ei, Deus me tirou do lixo para escrever que ainda antes que houvesse dia, Ele já é, e nada foge do controle da mão dele. Talvez hoje você diz: eu estou embaixo. Deus está dizendo: você pode estar embaixo, mas o controle da sua vida continua na minha mão.